Hoje eu vim trazer uma palavra de Deus para você e ela está no livro de Isaías, no capítulo 41. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Eu seguro pela mão e lhes digo, não fiquem com medo, pois eu os ajudo. Essa passagem da Bíblia retrata uma época em que os judeus estavam no cativeiro, na Babilônia. E eles não tinham mais esperança, né? Eles haviam sido levados para uma terra estrangeira e eles sofriam. Nós nem podemos imaginar como era a escravidão, mas a esperança deles já não existia mais. E Isaías era o profeta naquela época. E nesse capítulo, ele vem trazer a soberania de Deus. Ele vem mostrar para as pessoas que sim, Deus ainda era soberano, aquilo que tudo estava acontecendo. Inclusive no começo do capítulo, Isaías fala que o rei só tinha poder porque Deus havia concedido esse poder para ele. Porque é Deus que levanta as autoridades do mundo naquele tempo e hoje. Então, essa parte do texto, eu os seguro pela mão e lhes digo, não fiquem com medo, eu gosto muito. Porque eu sei que trazendo para nossa vida particular, nós temos muito medo de muitas situações, né? Tem dias que nos levantamos com medo e nos deitamos com medo. Não com medo de ser assassinado, mas um medo de coisas cotidianas, o medo de como vai ser amanhã, o medo de como vai ser semana que vem, o medo de como vai ser ano que vem. Tem gente que tem medo de não ter como pôr comida na mesa na semana que vem. Tem gente que tem medo de não passar num concurso. Tem gente que tem medo de a família não estar bem sucedida. Nós precisamos olhar para essa fala do Senhor, né, que está na Bíblia, de não ter medo com os olhos de soberania de Deus e de confiança em Deus, né? Então, toda vez que tu tiver com medo, ansioso, angustiado a respeito de uma situação que precisa se findar, eu recomendo que você leia esse capítulo das promessas mesmo do Senhor, porque o Senhor cumpre, né? Nós vemos a palavra do Senhor do Primeiro Testamento se cumprir. Até Isaías, quem fala sobre a vinda de Jesus, e esse capítulo é maravilhoso porque você vê tudo se cumprindo no Novo Testamento. É incrível ver o que Isaías profetizou acontecer no Novo Testamento. Eu os protejo com a minha forte mão. Imagine, eu sempre imagino essa fala, né, na Bíblia, de quando Pedro foi tirado das águas, né? Ele estava afundando e Jesus o pegou pela mão e trouxe ele para cima. Eu imagino quando nós estamos afundados em aflições. Sabe aqueles dias que você pensa e não encontra uma solução para o teu problema? É assim que eu imagino a mão forte do Senhor, né? Pegando Pedro pela mão e tirando ele daquele lugar onde ele estava submerso, né? De medo, né? Porque essa parte da Bíblia fala muito sobre medo. E toda vez que eu tenho as ansiedades, porque a Bíblia fala, não andeis ansiosos, mas nós somos pessoas, né? Nós somos seres vivos, então sim, nós temos ansiedade. Eu sempre penso nesse trecho da Bíblia, quando Pedro foi tirado do mar, né, pela mão, quando ele confiou. E quando ele não confia, ele é submerso. E assim somos nós, quando não confiamos no Senhor, nós somos submersos por dúvidas do que nós podemos resolver com as nossas próprias mãos. Isso é do ser humano, mas eu te digo, quando não tem mais solução, é aí que tu tá abrindo a porta para o Senhor entrar e tirar você desse lugar. Então hoje, meu amigo, eu te falo, confie na mão forte do Senhor. Confie e não tenha medo. Ele vai fazer algo pela tua vida, mas você precisa confiar.